Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo eu posso falar para vocês, celebramos a Quaresma, celebramos a Páscoa, celebramos o Pentecostes, a Santíssima Trindade. Quantos eventos celebramos, nesta pausa que tivemos do tempo comum. E o tempo comum, ele reinicia, ele é retomado com chave de ouro. Porque nós escutamos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Mateus 5, as palavras do próprio Jesus Cristo retomam, reabrem esse tempo comum. Um tempo por excelência de evangelização, tempo por excelência também de retomarmos a esperança, de retomarmos o nosso serviço, de retomarmos a nossa caminhada de igreja, mesmo na pandemia. Mas as bem-aventuranças vêm como que consolar o nosso próprio coração. E como eu já disse outras vezes, eu repito para cada um de vocês, pode ser que você já tenha escutado essa expressão, mas eu repito. Quem é que nos enquadra nas bem-aventuranças? Muitos de nós somos convidados a sermos ou bem-aventurados ou pessoas que oferecem à humanidade inteira essas bem-aventuranças. E eu faço até com vocês um breve recorte. O Evangelho nos fala: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem. Então, é uma realidade mais exigente que a outra. Uma realidade que pede sempre de nós uma tomada de fé. Deus, diante das nossas fraquezas, diante daquilo que nós sofremos, Ele vem ao nosso encontro. Por isso que nós somos convidados sempre a rezarmos, a cultivarmos a vida de oração. A palavra bem-aventurança, ela quer dizer também o quê? Felizes. Felizes. E é interessante também um ponto importante, que às vezes passa desapercebido no nosso olhar, uma pessoa que está no processo de canonização, antes de ser canonizada, o passo anterior à sua canonização, é chamado de beato ou bem-aventurado. Bem-aventurada, aquela pessoa que, quando viva, testemunhou tanta fé, diante das provações da própria vida, da sua realidade pessoal, da sua realidade particular, no serviço com os irmãos, com as irmãs, nas práticas de caridade, enfim, nessas diversas dimensões e tudo. E é muito oportuno nós ressaltarmos isso. Os pobres em espírito, havia uma categoria dentro da Escritura chamada os anoim. Não é pobreza econômica, é pobreza em espírito. E ele vem dizer, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Quantas aflições nós temos vivido neste tempo de hoje, tomados pelas nossas preocupações. Tá faltando saúde, eu estou doente. Já perdi um parente que está passando por isso, por essa pandemia. Alguém perto da minha casa está passando necessidade. Às vezes, nós temos doenças crônicas e estamos impedidos de ir ao médico. Então, às vezes, o nosso coração é tomado de aflição. Mas a resposta de Deus é imediata. O que ele vai dizer? Vocês serão consolados. O discurso das bem-aventuranças não é uma promessa, é um cumprimento. Às vezes, a gente se fecha àquilo que Deus nos oferece. Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita a nossa opção, mas Deus sempre está atento. Deus é um Pai amoroso, está sempre disposto a nos ajudar, a nos acolher. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansos lembra mansidão. Manso também lembra uma das virtudes do coração de Jesus. Nesse mês nós celebramos o coração de Jesus. Jesus, como diz a jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nesse tempo em que a gente é tomado pelo desespero, pela euforia, pela imprudência, pelo atropelo, procuremos a mansidão que parte do coração de Jesus. Ser manso não é ser tolo, mas é permanecer calmo diante das tribulações da vida, porque a nossa calma, a nossa mansidão não é sinônimo de lerdeza, de apatia, mas é sinônimo de confiança no Senhor. Então assim é a nossa fé, assim é o nosso Deus, o Deus que nós cremos, que nós amamos. Olhemos o Evangelho de ontem, a Santíssima Trindade, possamos observar também o Pentecostes dias atrás. Observemos a Páscoa, observemos a paixão do Senhor, observemos a Quaresma. Tudo é sinônimo do amor de Deus por cada um de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é muito interessante, porque essa dimensão, creio que todos nós precisamos. Quem nunca sofreu a injustiça? Quem nunca procurou a justiça dos homens e sofreu a decepção? O nosso olhar, o nosso coração se volta para a justiça de Deus, que é perfeita. Ela pode tardar, mas ela não falha. Deus age com misericórdia, com compaixão, mas também com justiça sobre cada pessoa humana. Ninguém escapa da justiça de Deus. E tudo. Bicho, padre, eu cometi um pecado. Deus é justo, mas também é misericordioso. Então é importante que a gente também não somente peça, rogue pela justiça de Deus, quando é ao nosso favor, mas também haja com justiça para com os outros. O nosso país tem algo chamado jeitinho brasileiro, que tenta tirar vantagem de tudo e de todos. Mas, infelizmente, esse jeitinho brasileiro, às vezes, ele é corrupto. Ele só visa o interesse particular, o interesse egoísta de cada um. E este não é o interesse de Jesus Cristo. Esse não é o interesse dos filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração também remete àquilo que vem do Sagrado Coração de Jesus. Aquilo que nós fomos convidados a imitarmos o próprio Cristo. Imitarmos a pureza do coração de Jesus. Ser puro não é ser ingênuo, mas ser puro é buscar fugir daquilo que o pecado tantas vezes tenta nos corromper. Qualquer espécie de impureza, não é somente aquela pureza moral, mas é também a pureza da corrupção, a pureza das espertezas, a pureza do tirar vantagem, a pureza daquilo que eu falei há pouco tempo. O jeitinho brasileiro. É esse que Jesus Cristo nos convida, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que serão perseguidos por causa da justiça. A justiça, ela é citada 2 vezes nas bem-aventuranças. 2 vezes, pelo menos. E tudo, né? Uma pessoa que tenta viver em coerência com o Evangelho, ela é perseguida. As pessoas chamam de radical. As pessoas chamam de fundamentalista. Mas a palavra de Deus, assim como as bem-aventuranças, ela é muito clara. Muitas vezes ela pede de nós um discernimento, uma oração, um estudo, uma reflexão. A igreja nos ajuda muito nesse sentido, mas
Felizmente, muita gente ainda não conhece a palavra. Muita gente, às vezes, interpreta a palavra muito no seu nível particular, pessoal. Reza de qualquer jeito, pensa de qualquer jeito, interpreta de qualquer jeito e, às vezes, anuncia um Deus, uma palavra que não é verdadeira, que não existe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo aquilo que nós celebramos nesse tempo, a Quaresma, a Páscoa, o Pentecostes, a Santíssima Trindade, aquilo que virá daqui a pouco como Corpus Christi, nos aponta e nos coloca dentro da misericórdia de Deus, no coração misericordioso de Jesus. Nós temos muita facilidade para pedirmos a misericórdia, mas às vezes a gente esquece de ser misericordioso. Lembramos aquele evangelho do homem que devia muito ao seu patrão e o patrão perdoou a dívida. Aquele homem vai cobrar uma dívida muito menor a outro credor. E o patrão, tomando conhecimento daquele fato, age com justiça. Então a misericórdia não é somente algo a nosso favor, mas também algo que deve ser sempre replicado, repetido, exercitado. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem. É também muito forte isso. Os santos passaram por boa parte dessas bem-aventuranças e tudo. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, meus queridos, nós somos convidados a darmos outro sentido àquilo que nós sofremos por conta da nossa humanidade, mas também, sobretudo, por conta do reino de Deus. Nós vivemos na terra para sermos sinal desse reino de Deus. Então, as bem-aventuranças nos ajudam nesse sentido. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa padroeira, mas também de Santo Efrem, o santo de hoje, aqui em Belém, é o patrono da escola diaconal, que os diáconos e futuros diáconos sejam também abençoados hoje por esse santo tão importante da nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.